Enquanto suas forças lutam para fazer qualquer progresso real em terra, é nesse ponto que a Rússia tem feito falsas alegações de capturas de cidades. Vladimir Putin sabe que sempre pode contar com seu enorme arsenal de drones e mísseis de longo alcance como recurso. Dezenas de drones de longo alcance lançados pela Rússia contra a Ucrânia têm causado enormes danos, e Putin pode continuar com esses ataques enquanto os suprimentos permitirem. A Ucrânia sabe disso e está agindo. A Ucrânia acabou de atingir diretamente a máquina de guerra de Putin, quebrando a espinha dorsal da estratégia russa baseada em drones. O pior de tudo para Putin é que esse ataque foi apenas o começo de uma série de investidas que deixaram a Rússia em chamas. No dia 13 de janeiro, o Kiev Independent informou que o Serviço de Segurança da Ucrânia, ou SBU, confirmou a realização de um ataque que atingiu em cheio o coração da produção de drones da Rússia. Esse ataque aconteceu em Taganrog, que fica no Oblast de Rostov, durante a noite, e provocou um incêndio de grandes proporções, além de uma série de explosões altas. Isso sugere que os drones da Ucrânia podem realmente ter acertado em cheio ao destruir munições, junto com os meios de produção de drones da instalação de Taganrog. O SBU divulgou seu próprio comunicado trazendo as informações principais sobre o ataque. O Centro de Operações Especiais Alfa do SBU, junto com unidades do Grupo de Forças e Equipamentos da Marinha da Ucrânia, atingiu os prédios de produção da fábrica Atlant Aero, localizada em Taganrog, Oblast de Rostov, Rússia. O SBU declarou, acrescentando: como resultado dos ataques, uma série de explosões fortes e um incêndio foram observados no local. O SBU continuou destacando que a Atlant Aero participa de todo o ciclo de produção de drones russos, desde o projeto até a fabricação de um tipo específico de drone, e que esse último ataque foi mais um de uma longa série. A Ucrânia vem atingindo duramente as instalações logísticas e de produção da Rússia desde que adquiriu a capacidade de atacar o território russo. E faz isso porque cada linha de produção que é interrompida ou cada nó logístico que é destruído pode significar dezenas, se não centenas, de vidas ucranianas salvas. Além disso, isso frequentemente leva a mais mortes de russos no campo de batalha. A Ucrânia está desgastando a máquina de guerra de Putin, e Taganrog é o exemplo mais recente de como isso está acontecendo. Notícias. A Sky tem seu próprio relatório sobre o ataque mais recente do SBU, que compartilha alguns detalhes sobre como a Ucrânia conseguiu realizar toda a operação. O canal destaca que não foram drones que a Ucrânia usou para destruir a fábrica Atlant Aero. Desta vez, a Ucrânia usou mísseis, que normalmente são capazes de entregar uma força explosiva muito maior do que os drones de longo alcance que a Ucrânia usou para esses ataques no passado. Esses mísseis tiveram como alvo os prédios de produção e as oficinas da fábrica de fabricação de drones, ambos necessários para a montagem dos drones que a Rússia tem lançado contra a Ucrânia. O mesmo veículo afirma que a Ucrânia não mirou apenas nas instalações de produção com seus mísseis, mas também atingiu algumas das instalações de teste da Atlant Aero, o que vai tornar muito mais difícil concluir o desenvolvimento de futuros drones russos. Além disso, a Ucrânia atingiu oficinas responsáveis pela construção de elementos de sistemas de guerra eletrônica, ou sistemas EW, o que é mais importante do que parece. Quando a Rússia não consegue construir sistemas EW, ela perde uma estratégia de defesa aérea que compensa a falha coletiva de suas defesas mais tangíveis em impedir ataques de longo alcance. A guerra eletrônica, ou EW, pode desviar drones e mísseis de sua rota, mas isso não vai acontecer quando esses sistemas não estão sendo construídos. Talvez a Atlant Aero até tenha fabricado sistemas de guerra eletrônica para si mesma. Se for esse o caso, fique atento a um ataque duplo nessa fábrica em particular. Em um futuro próximo, a Ucrânia vai querer aproveitar a falta de sistemas de guerra eletrônica da Atlant Aero, enquanto pode. Quanto ao motivo de a Ucrânia querer atacar a fábrica novamente, já mencionamos um dos motivos. Atlant Aero é uma fábrica de produção de drones de ciclo completo, o que significa que possui instalações que permitem à Rússia desenvolver drones desde o conceito básico até a produção. Especificamente, a News Sky diz que a fábrica fabrica componentes que são usados nos drones Orion russos, além de componentes necessários para alguns drones russos de visão em primeira pessoa, ou FPV, assim como os sistemas de guerra eletrônica mencionados anteriormente. No entanto, de longe, a função mais importante da fábrica aeroespacial Atlant é a produção dos drones de longo alcance Molniya da Rússia. Uma das primeiras adições ao arsenal de drones de longo alcance da Rússia. Esses drones se destacam por serem baratos, eficazes e muito fáceis de produzir. Enquanto a Rússia tiver uma instalação funcionando, Trap Aggressor publicou um perfil geral sobre esse drone em particular,
assim como uma atualização que a Rússia está desenvolvendo. Em outubro de 2025 foi revelado que tudo o que a Rússia precisa para construir esses drones é madeira compensada, isopor e alguns componentes que consegue comprar da China. A simplicidade, então, é a grande vantagem do drone, junto com seu baixo custo. O resultado final de Atlanta, juntando todas essas peças, temos um estranho drone de madeira que parece mais um projeto caseiro do que uma arma legítima, mas as aparências enganam. Desde 2023, a Rússia vem produzindo essa arma em massa e usando-a em ataques contra cidades na linha de frente, como Kharkiv. Molnaya não é o drone mais impressionante. Normalmente, ele é usado para atacar zonas traseiras ucranianas, até 40 km ou cerca de 248 milhas de distância, embora já tenha sido registrado indo ainda mais longe. E a carga útil, entre 13,5 kg ou 66,11 libras, está longe de ser a mais impressionante entregue pelas armas de longo e médio alcance da Rússia. Isso supondo que a Rússia não equipe seu drone barato com minas TM-62 que dobram o poder de fogo máximo da versão original. Mas o que a Molnaya oferece é uma produção econômica, combinada com um tipo de adaptabilidade que deixaria a Ucrânia orgulhosa. Na época do relatório do Trap Aggressor, a Rússia supostamente havia desenvolvido uma versão mãe do Molnaya, capaz de lançar drones FPV em um local. Esses drones, então, se desprenderiam das unidades de montagem instaladas na Molnaya, podendo voar mais longe do que a própria Molnaya para realizar ataques mais profundos no território ucraniano. Trap Aggressor afirma que a mídia russa já está relatando que uma Molnaya conseguiu viajar 60 km ou cerca de 37 milhas dentro da Ucrânia, antes de liberar os drones FPV e realizar um ataque por conta própria. Também tem havido conversas sobre a implementação de inteligência artificial no drone, embora isso pareça se resumir à instalação de um rastreador de vídeo que pode ou não ter capacidades reais de IA. Ainda assim, este é um drone que a Ucrânia quer tirar dos céus. Também acontece de ser um drone que inspirou os próprios fabricantes da Ucrânia. Como relatado pela United 20 e 4 Media em agosto, ocorreu um raro exemplo da Ucrânia copiando uma inovação russa. A Ucrânia passou a construir seus próprios drones Molnaya, embora o clone ucraniano venha com algumas diferenças. Chamado de Bliskavka, a versão ucraniana do drone russo mantém o mesmo design e layout básicos. A United 44 Media diz que ele também possui alcance e capacidade de carga semelhantes. No entanto, a Ucrânia conseguiu reduzir o custo por drone para aproximadamente $857 e configurou o drone para operação remota e autônoma, além de ajustá-lo para que possa transportar diferentes tipos de munições. É o Molnaya, só que melhor. E isso nos leva de volta ao que o SBU fez na noite de 13 de janeiro. A fábrica Atlant Aero de Taganrog parece ser a principal instalação de produção da versão russa desse drone, o que a torna um alvo natural para a Ucrânia. Não há nada que a Ucrânia possa fazer quanto ao fato de a Rússia conseguir as peças baratas necessárias para fabricar o Molnaya, e também não pode fazer nada quanto ao fato de esse drone custar praticamente nada para a Rússia em termos de gastos militares para ser construído. Mas o que a Ucrânia pode fazer é eliminar instalações, eliminar oficinas, tirar da Rússia as ferramentas de que ela precisa para construir. O Molnaya. Um prego é inútil sem o martelo que o fixa na parede, e o objetivo da Ucrânia em 3 de janeiro era tirar da Rússia o martelo Molnaya. A Ucrânia foi extremamente bem-sucedida. Em seu relatório sobre o ataque do SBU, o Kiev Post destacou que há muitas evidências que sugerem que a Ucrânia acertou diretamente Atlanta, além da declaração compartilhada pelo SBU. Grande parte dessas evidências vem de canais russos no Telegram, que estão relatando que o ataque da Ucrânia começou por volta das 5h horário de Kiev, e que realmente levou aos incêndios e explosões que o SBU afirma. O canal Excelenova Plus do Telegram da Rússia também tem postado várias fotografias e vídeos que parecem ter sido feitos por russos no local do ataque. Um vídeo de 7 segundos mostra um prédio na instalação Atlantera sendo completamente consumido pelas chamas. Mesmo que esse incêndio seja apagado, o prédio provavelmente ficará destruído por dentro. Nesse ponto, a Rússia terá que reconstruí-lo ou gastar semanas, talvez até meses, para trazê-lo de volta a um padrão aceitável. Não se sabe se esse prédio é uma das instalações de produção da Atlantera. Se for, isso pode significar que dezenas, talvez até centenas de drones Molnaya que teriam sido construídos e enviados para a Ucrânia não serão mais fabricados. Só isso já faz com que o ataque do SBU valha o esforço da Ucrânia.
Em uma postagem separada no Telegram, Excelenova Plus compartilha uma foto da enorme coluna de fumaça saindo da fábrica Atlanta. Também afirma que a fábrica agora é um dos principais componentes do complexo militar industrial da Rússia. Ela também produz componentes para drones de combate, sistemas de controle e sistemas de guerra eletrônica. Mais um motivo para a Ucrânia atacá-la, já que cada peça destruída faz com que a máquina militar da Rússia funcione de forma mais lenta. A New Sky também relata a dimensão dos danos que os mísseis ucranianos conseguiram causar em 13 de janeiro. Ela diz que as autoridades russas, como de costume, tentaram fingir que o ataque da Ucrânia não foi nem de longe tão bem sucedido quanto realmente foi. A velha desculpa dos destroços de drones não foi usada porque a Ucrânia utilizou mísseis em vez de drones. Não que a gente duvide que a Rússia possa alegar que destroços de drones, de alguma forma, causaram os incêndios em Atlanta mesmo assim. No entanto, a News Sky diz que as autoridades das regiões de Taganrog e Rostov se limitaram a fazer afirmações vagas sobre repelir o ataque e abater alvos. Tudo isso enquanto a fábrica estava sendo atacada e incendiada. Isso é parecido com o que fazia o ex-ministro da Informação do Iraque, Mohammed Said al-Sarraf, apelidado de Ali Cômico por alguns setores da mídia, ao afirmar que as forças dos EDCs não estavam no Iraque, enquanto os tanques americanos avançavam ativamente pelo país. Você simplesmente não pode afirmar que repeliu um ataque quando o resultado devastador desse ataque está claro para todos verem. Francamente, a Rússia já deveria estar acostumada com Atlanta pegando fogo. Isso já aconteceu antes, quando a Ucrânia atingiu a instalação de drones em Taganrog, em junho de 2025, como o Kiev Independent relatou na época. Em uma declaração surpreendentemente discreta sobre o ataque, o chefe do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, Andriy Kovalenko, apenas confirmou que algo havia atingido a instalação de Taganrog. Algo desconhecido atingiu a fábrica Atlantiaero em Taganrog, disse Kovalenko em junho, acrescentando: "Este é um ponto importante no complexo militar industrial russo, especializado em componentes de combate, drones e sistemas de controle." Kovalenko estava claramente se divertindo ao provocar com essa declaração, já que está bem claro que a Ucrânia era o algo desconhecido de que ele falava. A menos que a Rússia tenha se atacado, e não seria surpresa, para ser sincero. As autoridades russas relataram que uma onda de drones ucranianos atacou várias regiões na noite em questão, incluindo a área de Rostov, onde fica Taganrog. A Rússia afirmou ter abatido 40 desses drones. Além disso, o governador de Rostov, Yuri Sliazar, fez alegações infundadas sobre drones ucranianos terem danificado um complexo esportivo, um prédio de ensino médio e edifícios residenciais. Não houve menções a Atlantiaero da Rússia em junho de 2025, e 5 O SBU fez com que a Rússia tivesse que se esforçar muito mais para negar a existência dos destroços em chamas que a fábrica se tornou. Em janeiro, a Atlantiaero teve uma noite bem ruim. Mas se você sabe como a Ucrânia realiza seus ataques de longo alcance, então provavelmente já imaginou isso. Essa fábrica de drones estava longe de ser o único alvo nos planos da Ucrânia. No dia 13 de janeiro, o Kyiv Post confirma isso, afirmando que a Ucrânia também parece ter atingido a fábrica de aeronaves Bereyev Tank, também localizada em Taganrog. Essa fábrica é uma instalação importante de reparo e manutenção para aeronaves russas, principalmente porque está em um local relativamente próximo à fronteira que a Rússia compartilha com a Ucrânia. Essa proximidade com a Ucrânia significa que a fábrica consegue fazer reparos rápidos nos bombardeiros que a Rússia usa para atacar as cidades ucranianas. O SBU acabou de mostrar que ter uma fábrica de reparo e manutenção tão perto da Ucrânia só torna essa fábrica ainda mais fácil de ser atingida. A Ucrânia já atacou essa fábrica antes também. Em novembro, a Ucrânia lançou um ataque de longo alcance contra a fábrica que, segundo relatos, destruiu 2 aviões experimentais russos, o A-60 e o A-100LL. Além de abrigar aviões experimentais, a fábrica Tantique também é responsável pelo reparo dos bombardeiros estratégicos Tu-95EM da Rússia, assim como das aeronaves A-50 de alerta aéreo antecipado e controle, ou AEW. E se não conseguir reparar estes últimos, será especialmente prejudicial para a Rússia. Os A-50 oferecem olhos no céu para a Rússia, permitindo detectar alvos aéreos que podem ser abatidos usando caças, mísseis e outras munições. Já em março de 2024, a Newsweek estava relatando que a Rússia estava ficando sem essas aeronaves vitais após a Ucrânia ter destruído 2 delas. Desde o início de 2024, acreditava-se que a Rússia tinha apenas 6 A-50 restantes.
Portanto, não conseguir reparar essas aeronaves agora significa que no futuro não será capaz de detectar aeronaves, mísseis e drones ucranianos se aproximando. Dissemos anteriormente que era provável que um segundo ataque acontecesse em Atlantera. Talvez a Ucrânia continue monitorando o estado dos A-50S russos sem manutenção para descobrir o que mais pode atacar também. Como se tudo isso já não fosse suficiente para deixar Putin atordoado, o Estado-Maior da Ucrânia também confirmou que o país conseguiu vários outros ataques contra alvos russos, a maioria deles nas regiões ocupadas da Ucrânia. Em uma postagem no Telegram, o Estado-Maior disse que a Ucrânia conseguiu destruir um sistema antiaéreo Tor, uma estação de radar P-18-2, prima um sistema de defesa aérea Tunguska e uma concentração de forças russas, tudo isso na região de Zaporizhia. Em Donetsk, a Ucrânia também conseguiu destruir um depósito de munições, um sistema Tor e outra concentração de forças russas. Esta foi uma noite difícil para Putin, e suas ramificações podem ser mais amplas do que ele espera. Vamos focar nos drones por um momento. É verdade que os drones Molniya, que eram a especialidade da Atlant Aero, só agora podem ser classificados como drones de longo alcance. O Orion, para o qual a fábrica produz componentes, é definitivamente um drone de longo alcance. Odin informa que o drone tem um alcance de 700 km ou 434 milhas e que pode transportar até 4 mísseis guiados ou bombas. Suporta até 200 kg, 440 libras, pounds. Então, é justo dizer que a Ucrânia acabou de destruir uma instalação importante no contexto da campanha de drones de longo alcance da Rússia, e precisava fazer isso. A Rússia intensificou o uso de drones de longo alcance ao longo de 2025 e em 2026, a ponto de eles talvez serem agora a melhor aposta de Putin para causar danos à Ucrânia. A Nova Voz da Ucrânia demonstrou isso em um relatório de 13 de janeiro, no qual afirmou que o conflito armado, a Location and Event Data, que é um monitor global independente, afirma que a Rússia lançou 26.327 drones contra a Ucrânia em 2025, cerca de 10 mil a mais do que a Rússia lançou em 2024, o que equivale a quase 2.194 drones por mês. Esse é um número absurdo, e a Rússia tem usado esses drones para aterrorizar os civis ucranianos, tanto quanto os tem usado para destruir alvos militares legítimos. O exemplo perfeito vem de uma reportagem de 13 de janeiro no The Guardian, que diz que a Rússia tem atacado a rede de energia da Ucrânia durante todo o inverno. De acordo com o veículo, as temperaturas diurnas em Kiev podem cair para até menos 12 graus Celsius ou 10 graus Fahrenheit durante o inverno. A Rússia tem se aproveitado desse fato com ataques projetados para minar a vontade de lutar e talvez matar os mais vulneráveis. Na Ucrânia, os Estados Unidos têm demonstrado mais interesse na estratégia de longo alcance da Rússia ultimamente. Também em 13 de janeiro, a Al Jazeera informou que os Estados Unidos acusaram a Rússia de participar de uma escalada perigosa e inexplicável em sua guerra na Ucrânia, com ataques de mísseis e drones parecendo estar no centro dessa escalada. Os comentários foram feitos pela vice-embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Tammy Bruce, e eles vieram após a Rússia ter utilizado seu míssil hipersônico Oreshnik em um ataque à Ucrânia. Em um momento de potencial tremendo, devido apenas ao compromisso incomparável do presidente Trump com a paz ao redor do mundo, ambos os lados deveriam estar buscando maneiras de diminuir a escalada. Bruce também disse: talvez o presidente Trump esteja preocupado com o fato de Putin usar alegremente um míssil com capacidade nuclear contra a Ucrânia. A Ucrânia também ficará preocupada. É a quantidade enorme de drones que a Rússia tem utilizado que vai preocupá-la ainda mais, devido aos danos que causam ao longo do tempo. Destruir uma instalação que fabrica esses drones, especialmente uma que fica perto o suficiente da Ucrânia para permitir que a Rússia construa e transporte rapidamente esses drones para onde eles precisam estar, é uma grande vitória, assim como o uso de mísseis pela Ucrânia para realizar esse trabalho. Normalmente relatamos que a Ucrânia está usando drones de longo alcance quando contamos para você que o país realizou mais um ataque profundo contra uma instalação de petróleo ou militar russa. Desta vez, é diferente. Como o SBU utilizou mísseis, não sabemos quais são esses mísseis. No entanto, a Sky News afirma que o Estado-Maior da Ucrânia especificou que eles foram fabricados na Ucrânia. Mas o fato de eles estarem sendo usados já indica que a Ucrânia está cada vez mais confiante em seus estoques de armamentos de longo alcance.
Talvez a Ucrânia tenha usado seus mísseis modernizados da classe Netuno, que certamente são capazes de alcançar Taganrog. Ou talvez tenha usado os mísseis balísticos desenvolvidos no próprio país, que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que seu país havia utilizado pela primeira vez. Como relatado pela Zona de Guerra em 10 de dezembro, pode ser outro míssil completamente diferente. O fato de a Ucrânia agora ter tantas opções é o que vai aterrorizar Putin. Mencionamos na introdução deste vídeo que o ataque de míssil a Atlant Aero foi o começo de uma série que abalou a Rússia em 13 de janeiro. Mas é muito maior do que isso. O uso de mísseis de fabricação nacional pela Ucrânia significa que esse ataque é apenas o começo de um novo capítulo da guerra, um capítulo que Putin esperava que nunca fosse escrito. A Ucrânia não está mais apenas construindo mísseis de longo alcance, ela está usando-os, e uma das principais instalações de fabricação de drones da Rússia sentiu o poder deles. Mais mísseis provavelmente virão, e se o Reino Unido cumprir suas promessas, a Ucrânia poderá reforçar seus estoques domésticos de mísseis com um novo míssil balístico de curto alcance que pode devastar alvos nas regiões de fronteira. O projeto Nightfall está oficialmente em andamento, e o primeiro desses novos mísseis do Reino Unido, que são destinados à Ucrânia, pode passar por testes já no final de 2026. Saiba mais sobre o projeto Nightfall e nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais atualizações sobre os últimos ataques bem-sucedidos da Ucrânia em território russo. E obrigado, como sempre, por assistir.